Pessoal, nessa aula aqui a gente vai tratar sobre os métodos de treinamento intervalado, tá certo? Então nós já tivemos uma aula sobre métodos de treinamento contínuo, né? E aqui a gente vai tratar sobre treinamento intervalado, né? Para que serve, quando usar, com quem usar e como fazer para atender tais objetivos. Bom, quando a gente fala de treinamento intervalado, né, nada mais é do que um outro meio de preparação física, né, que compreende a alternância entre períodos de trabalho e de recuperação. Diferentemente do treinamento contínuo, que o indivíduo começa o treino e dá continuidade àquilo, pode até variar velocidade, intensidade, né, mas é sempre continuamente. O treinamento intervalado, ele existe um período, né, que é o intervalo justamente, entre um estímulo e outro, né, entre um estímulo de trabalho e outro. É um meio de preparação física bastante utilizado na atualidade, né, ele voltou à tona novamente aí, em decorrência de vários professores postando sobre HIITs, e o pessoal tem usado bastante, né? E às vezes até de maneira equivocada, né? Com objetivos distintos do que realmente o método promove. Bom, inicialmente, né, ele foi criado ainda em 1939, né? Em 1950 ele ficou bem marcado, e foi criado esse método e desenvolvido primeiramente com corredores de fundo e meio fundo, né? Assim como o treinamento contínuo, eles são da mesma época, né? E um atleta de corrida, o Emil Zatopek, foi um dos que tiveram mais benefícios com esse método e que se destacou bastante. É um dos grandes campeões do atletismo mundial, né? E ele usava bastante o treinamento intervalado. O treinamento intervalado é um método que, inicialmente, né, ou na sua característica geral de baixa, moderada ou alta intensidade, a sua característica principal é o desenvolvimento de velocidade, tá certo? Mas também podemos desenvolver resistência anaeróbica, né? Então eu tenho aí algumas vertentes do treinamento intervalado que eu posso estar trabalhando, né? Independente disso, né, se eu quiser ter certeza que eu estou ali trabalhando com treinamento intervalado, né, eu tenho que seguir algumas variáveis, né, que a gente chama, alguns parâmetros devem ser respeitados. Esses parâmetros foram bem categorizados pelo professor Dantas, né, ou citados pelo professor Dantas, com a sigla ETRIA. Sigla, então, cada letra dessa refere-se a uma variável, né, que eu deixei aqui embaixo. Ó. Estímulo, com a letra E, tempo, com a letra T, repetições, com a letra R, intervalo, com a letra I, e ação do intervalo, com a letra A. Ou seja, se quando eu montar um treinamento intervalado de baixa, moderada ou alta intensidade, todas essas variáveis da ETRIA estiverem contempladas, eu montei um treinamento intervalado. Se alguma dessas variáveis não estiver contemplada ou variando, né, eu não montei um treinamento intervalado. Talvez eu tenha montado um circuito. Depois a gente tem que analisar, né? Mas vamos lá. O que vem a ser a ETRIA, então? Quais são essas variáveis? Estímulo, né? Ou seja, qual o esforço realizado pelo indivíduo, né? A distância, o tipo de esforço que vai fazer. Por exemplo, eu vou montar um treinamento intervalado aqui agora. Ó. Estímulo, eu vou colocar correr a 15 km por hora. Então, vou colocar aqui corrida a 15 km por hora. Esse é o meu estímulo. Tempo. Tempo gasto para realizar o esforço, ou seja, o estímulo. Então, meu estímulo é correr a 15 km por hora. Vou continuar montando a aula. Por 30 segundos. Então, eu já tenho determinado o estímulo, correr a 15 km por hora, e eu já tenho determinado o tempo, 30 segundos. Então, o meu indivíduo aqui, o meu aluno, vai fazer um tiro de 30 segundos a 15 km por hora de corrida. Está determinado.
Repetições, número de vezes que se repetirá o estímulo. Então, quantas vezes ele vai fazer esse tiro de 15 km por hora por 30 segundos? Então, vou colocar aqui 5 vezes. Né? Então, eu vou correr a 15 km por hora por 30 segundos 5 vezes. Só que no intervalo disso, né, ou seja, período de tempo entre os estímulos, né, eu vou colocar aqui mais 30 segundos. Então, eu vou colocar 30 segundos de corrida a 15 km por hora, com 30 segundos de intervalo 5 vezes. Então, são 5 tiros de 30 segundos por 30 de descanso a 15 km por hora. E há que a ação do intervalo, ou seja, intervalo a ser respeitado pelo atleta, deve ter determinada sua ação. Então, neste tiro aqui, ele vai ficar parado. Poderia ser caminhando, andando e balançando os braços, as pernas. Né? Então, poderia ser o que você determinar na ação do intervalo. 30 segundos parado. Então, vão ser, nosso tiro aqui agora, 15 km por hora de corrida, 30 segundos de tiro, 5 vezes vai fazer isso, com 30 segundos de intervalo, parado durante o intervalo. Então pronto, eu montei um treinamento intervalado agora para esse indivíduo. Se isso vai ser baixa, moderado ou alta intensidade, já é outra questão, porque a gente não avaliou o aluno, né? Mas é assim que você monta um treinamento intervalado, respeitando estas variáveis, tá? Os intervalos, né? Os intervalos, eles vão ser dependentes do objetivo que eu quero atingir, né? Se eu quero atingir um sistema aeróbico, né? Se eu quero trabalhar a parte aeróbica do indivíduo, o intervalo vai ser o quê, né? O intervalo vai ser recuperador, ou o meu repouso vai ser de recuperação. Alguns ainda chamam de intervalo passivo. Está na mesma, tá bom? Ou seja, o treinamento do sistema aeróbico, né, visa o intervalo recuperador, o intervalo passivo, assim como o sistema anaeróbico alático, ou seja, não ocorre um acúmulo significativo de lactato, né? Então, ele é alático, a minha taxa de produção é menor do que minha taxa de remoção, por isso ele é alático. E o sistema aeróbico, né? Esse tipo de intervalo você pode fazer ele parado, andando lentamente ou movimentando os braços e as pernas parado naquela posição que você se encontra. Esse é um tipo de intervalo. Outro tipo de intervalo é o intervalo ativador ou intervalo ativo ou recuperação com trabalho. Para esse tipo de intervalo, eu vou usar quando o meu objetivo é desenvolver o sistema anaeróbico lático, ou seja, eu vou estar ali trabalhando próximo ou acima do meu limiar de lactato, né, do meu limiar anaeróbico, tá certo? E para esse intervalo, você vai andar rapidamente, ou trotar, né, ou uma corrida leve. Então, você tem um estímulo de uma corrida pesada e vai fazer um intervalo ativo, caminhando rapidamente, ou trotando, ou com corrida leve, né? Então, você tem aí dois tipos de intervalo. Quando é que eu vou usar um? Quando é que eu vou usar o outro? Depende do meu objetivo com aquele treinamento, né? E o grande problema de ver alguns treinos aí é justamente isso, tá? Você percebe claramente que os indivíduos não estão respeitando o intervalo adequado, né? Eles não estão fazendo o treinamento como deveria ser, tá bom? Busca o resultado aeróbio, mas coloca um intervalo ativo, né? Então isso está contra, né, o tipo de treino contra o objetivo a ser atingido, né? Então esse é um dos grandes problemas que a gente vê por aí nas aulas de treinamento intervalado, tá certo? Então deixei escrito aqui para você, ó.
bebendo uma água aqui, porque senão não aguenta. Bom, nesse slide aí está escrito, tá? Isso que eu acabei de falar, né? A escolha do tipo de intervalo deve ser feita com base no sistema energético predominantemente utilizado no esporte, na prova em questão ou no objetivo daquela aula que você está prescrevendo, né? Então, não vou colocar aí um objetivo de melhorar a capacidade aeróbica do indivíduo. Não adianta nada eu colocar naquela aula um intervalo ativador, né? Que vou trabalhar com o sistema anaeróbico. Belezinha? Deu aí para ler? Então, olha aí, mais uma outra coisa escrita aqui, né? Ó, intervalo recuperador, né? Intervalo passivo, prescrito para otimizar o sistema energético ATP-CP, né? Uma vez que durante o repouso os músculos serão reabastecidos de creatina fosfato e podem ser usados, sim, definitivamente, né? Esse tipo de intervalo também se aplica ao treinamento destinado a melhorar os sistemas de oxigênio, né? Sistema aeróbico. E aqui, o intervalo ativador, né? Prescrito para otimizar o sistema anaeróbico do lactato, né? Já que inibe a recuperação completa da creatina fosfato e, consequentemente, em vez de ter creatina fosfato para trabalhar, ele vai usar o sistema do lactato, né? O sistema glicolítico. E aí vai melhorar, né, o sistema anaeróbico lático do indivíduo, tá certo? Então, aí mais uma outra forma, né? E aí alguns métodos de treinamento intervalado. Treinamento intervalado lento, treinamento intervalado rápido, interval sprint, sprint training e hollow sprint. Deixei alguns aí para exemplificar para vocês aí alguns métodos de treinamento intervalados, né? Treinamento intervalado lento, 60 a 80% de intensidade, né? Enfatiza o volume de trabalho, 15 a 30 tiros, né? Que você vai prescrever. Como o volume de trabalho é o principal, né? Vai ser aí então usado no início da periodização, né? Já o treinamento intervalado rápido, né? Os estímulos e esforços são realizados numa faixa de demanda energética que solicita a via anaeróbica lática. Então tem ênfase na intensidade do treino. Então é treino muito intenso, não é volumoso, ele é mais intenso. Então eu preciso, para aplicar isso, eu preciso de indivíduos com boa base fisiológica e que necessitam fundamentalmente melhorar a resistência anaeróbica, tá? Esse é o objetivo. Intervalo sprint, né? Intervalo sprint utilizado para desenvolver resistência anaeróbica alática. Então, eu vou estar trabalhando aí com sprints intervalados de não tão alta intensidade, mas é anaeróbico e eu não vou ter acúmulo de lactato. O acceleration sprint, que é desenvolvimento de aceleração, né? Desenvolver o quê? Velocidade pura. Isso é para velocistas, né? Consiste em um aumento gradual da velocidade partindo do trote para a corrida de passadas lentas e finalmente o pique, né? Que é o tiro de alta velocidade. Então esse tipo de trabalho é para desenvolvimento de aceleração, de velocidade do indivíduo, né? O hollow sprint é bacaninho, eu já usei ele, eu uso ainda em aulas com alguns alunos. Consiste de 2 tiros intercalados por um período de calma, vamos chamar assim, tá? Trotando em cada repetição. Cada repetição é separada da subsequente por um período de recuperação na qual o atleta deverá andar a mesma distância utilizada nos piques e no trote. Então, são 2 tiros intercalados por um trote, né? Então, eu vou fazer um tiro de 50 metros, um trote de 50 metros, outro tiro de 50 metros, foram 150 metros. E aí eu faço mais uma caminhada de 150 metros, né? É bacana esse tipo de trabalho aqui, tá? Aqui eu tenho um exemplo, ó. Então, olha aqui, né? O hollow sprint. 2 arrancadas de 50 metros, separados por 50 metros de corrida
totalizando 150 metros, né? E aí o cara vai caminhar 150 metros, né? Então é 50 de tiro, 50 de corridinha, 50 de tiro e 150 de caminhada. Então esse é um tipo de hollow sprint, tá? Pode fazer ele de várias formas. Aí tem o treinamento intervalado lento, tem o treinamento intervalado rápido, o interval training, tem exemplos aí, né? Então aqui você tem tudo nessa figurinha do Dantas aqui, ela é bem ilustrativa, tá? Então você tem aqui o nome, que é isso que a gente viu agora, o tipo de estímulo, um exemplo, o tempo, que é a intensidade do trabalho, repetições que você vai fazer, intervalo, se é ativador, recuperador, como é que vai ser, e o objetivo desse tipo de trabalho, né? Então, às vezes eu pego indivíduos, por exemplo, que estão querendo fazer corrida de rua, né? E estão lentos e eu quero melhorar a velocidade, eu faço o hollow sprint, por exemplo, que é um treino bacana para desenvolver resistência de se manter em velocidade. Então eu faço um tirão de 50, um trote de 50, outro tiro de 50 e 150 de caminhada. Né? Isso é um bacaninha. Então eu chego no parque, né? E já faço a minha metragem lá. O parque normalmente ele é metrado a cada 100 metros, né? Então eu faço uma medida dele ali a cada 200, a cada 100 metros ali eu faço uma marcação no intervalo, tá? Com gesso, eu sempre tenho um pedaço de gesso no porta-malas do carro para riscar o asfalto que a gente está correndo, a calçada e assim vai, né? Então eu vou lá, pego o gesso e risco o chão, né, nos 50 metros, eu vou lá nos outros 100 metros e faço outra marcação, e aí são 200 metros marcados. Ele faz um tiro de 50, um trote de 50, outro tiro de 50, aí ele termina 50 metros desacelerando e volta caminhando 150. Então é 200 metros de pista, dá para fazer esse treino aqui com muita qualidade, tá? E é bacana. Aqui a gente tem outros trabalhos, agora pensa outros grupos, vamos falar assim, só que agora pensando somente no treinamento intervalado de alta intensidade, né? Então, no treinamento intervalado de alta intensidade, eu tenho o Repeated Sprint Training, o RST, tem o SIT, que é o Sprint Interval Training, e o HIIT curto e o HIIT longo, né? Cada um deles, né, tem um objetivo diferente, tá bom? Esses dois primeiros aqui, ó, eles são os mais intensos, tá? São treinamentos que exigem aí o indivíduo fazer o tiro, né, o estímulo na maior intensidade possível. Acima do VO2 máximo do indivíduo, né? A gente chama isso de all out, é um hit all out, ou seja, ele é jogado numa intensidade de trabalho acima da capacidade do VO2 máximo desse indivíduo, né? Então é morrendo mesmo, né? Então é no máximo do máximo. Já o hit curto e o hit longo não, eles são abaixo da intensidade do VO2 máximo desses indivíduos, né? O RST, o Repeated Sprint Training, ele tem o objetivo de desenvolver velocidade, tá? Então, quando o objetivo do indivíduo é o desenvolvimento de velocidade, ele pode muito bem, deixa eu classificar o trem aqui, não está aparecendo. Ele tem o objetivo de desenvolver velocidade, vai ficar essa marca aí, esquece aí, com o objetivo de ganhar velocidade. Então, meu objetivo aqui é esse, desenvolver velocidade. Toda vez que eu faço um Repeated Sprint Training, ou seja, qualquer treinamento intervalado que você fizer, montar ou seguir o protocolo, que ele tenha entre 4 e 20 segundos de estímulo com intervalos menores que 60 segundos, que 1 minuto, você está trabalhando com o objetivo de desenvolver velocidade. Né? O mais famoso deles é o Tabata, né? Ou alguns chamam de Tabata, protocolo Tabata. Né? São 8 tiros, 8 repetições, né, de 20 segundos, com um intervalo de 10 segundos, e a ação do intervalo é parada. Então, se eu fizer lá um tiro numa corrida, numa pista, faço um tiro de 20 segundos, fico 10 segundos parado, faço mais 20 segundos de tiro,
mais 10 segundos parado e aí vai, né? E são 8 vezes isso, ou seja, dá 4 minutos de treinamento. Esse é o mais famoso dos protocolos HIIT aí que o pessoal usa, né? E aí tem gente que usa isso para aquecer, né? Tem gente que usa isso para ganhar massa muscular e é ridículo, né, às vezes, porque o cara não sabe nem qual é o objetivo dele, né? Então é um método de treinamento que é classificado com objetivo de velocidade, o cara tá lá fazendo para no dia de treino de hipertrofia, né, da mulher lá, tá trabalhando hipertrofia de coxa e o cara vai passar um Tabata para ela aquecer. Se você fizer realmente um Tabata como ele deve ser feito, acabou seu treino. São 4 minutos de treino e você vai ficar destruído depois de um treino desse, porque é altíssima intensidade. Né? Não é pegar a corda náutica e ficar sacudindo por 20 segundos e ficar 10 parado e sacode 20 segundos de novo. Né? É um protocolo que deve ser tem que ser estudado para ele ser aplicado como sendo um Tabata. Caso contrário, não fale que você vai aplicar um Tabata, tá? Fala que você vai fazer um treinamento intervalado de alta intensidade, de moderada intensidade, que são 8 repetições de 20 segundos de estímulo com 10 de intervalo parado e pronto, acabou. Mas falar que é o Tabata mesmo é ofender o criador do protocolo. Né? Tem vários outros, tá? Coloquei aqui o TRAP adaptado, para você dar uma olhadinha nisso aí, né? CIT, vamos lá. Para que serve o CIT? Desenvolver resistência anaeróbica. Então, são treinamentos intervalados, né, que têm o objetivo de desenvolver a resistência anaeróbica. São também all-outs e os estímulos aqui eles ficam entre 20 e 30 segundos. Né? Então, perceba que enquanto o RST, os estímulos ficam entre 4 e 20 segundos, né? O CIT ele vai ficar acima de 20 segundos, entre 20 e 30 segundos, tá certo? E os intervalos são longos, né? Os intervalos eles têm aí de 2 a 4 minutos, né? E o protocolo Wingate é o mais famoso desses CITs, né? Muito usado principalmente em trabalhos científicos aí, como protocolos para ser avaliado o HIIT com alguns grupos, né? Só que o objetivo é desenvolver resistência o quê? Anaeróbica, tá? 4 a 6 tiros de 30 segundos com 2 a 4 minutos caminhando. Perceba que aqui o intervalo já é ativo, né? Caminhando, não é um intervalo passivo, tá certo? Aqui já é o intervalo parado, né? Passivão. E é all out também, tá? São 20 a 30 segundos de estímulo, né? Nesse caso aqui 30 segundos, nesse caso aqui 20 segundos do estímulos e o objetivo de desenvolver resistência anaeróbica, né? Já o HIIT curto, né, ele não tem esse objetivo, né? Ele já tem um objetivo de desenvolver resistência aeróbica, tá? Já não é mais all out, não é acima do VO2 máximo do indivíduo, né? E não é um sprint na maior velocidade possível, os intervalos são menores, tá? O mais famoso deles é o Borg-X. Borg-X é o mais famoso deles. Eu criei um, tá? Eu criei um protocolo e eu uso bastante isso aqui com os meus alunos, porque eu quero desenvolver resistência aeróbica neles, né? Eu quero melhorar a capacidade aeróbica, eu quero melhorar o VO2 dos meus alunos. Então, eu faço isso aqui, ó, quando eles estão aptos a fazer um HIIT, né? Então, eu faço 10 tiros de 1 minuto e meio por 30 de intervalo andando. Então, o cara vai lá e faz uma aluna lá. Tem uma aluna minha que ela faz 1 minuto e meio de corrida a 9 quilômetros por hora. E o intervalo dela é caminhando a 4,5 quilômetros por hora. Então, estou na esteira, por exemplo, com ela dentro da academia e eu faço 10 tiros de 1 minuto por 30, ou seja, 2 minutos, ou seja, 20 minutos de treino aeróbico com ela. E eu estou fazendo o HIIT, e o HIIT, né, é aeróbico, tá certo? E o Gibala, né, o famosaço Gibala, 8 a 12 tiros de 60 por 60 parado. 60 de tiro correndo, 60 parado. Então é famosão esse daqui, né? Dentro dessas vertentes, eu considero que o Borg-X aqui é até mais pesado do que o Gibala, tá? O Gibala são 60 segundos parado, né? O meu são 30 segundos em movimento, 1 minuto e meio de tiro, lá é 1 minuto só de tiro. Então,
Você vai fazendo aí, né, as adaptações necessárias. Já usei muito de bala em treinos também, tá? Com os meus alunos. E funciona, melhora a capacidade aeróbica, a pessoa ela percebe essas modificações, ela vai fazer uma caminhada, ela percebe que não se cansa mais, ela vai fazer uma trilha em Pirinópolis, ela percebe que ela não se cansa mais, né? Vai para Chapada fazer uma trilha, ela sabe que ela está fazendo e melhorando porque melhorou a capacidade aeróbica dela. Então já fiz muito de bala. Hoje eu faço esse meu aí com alguns alunos. Ainda faço de bala com alguns, né, para variar a aula e com o mesmo objetivo, né? Então se todo dia eu chegar lá, vamos lá, hoje vai ser HIIT. Ah, vamos lá, 1 minuto e meio correndo com 30 movimentando. Aí não, né? Já faz outro protocolo aí que funciona. Eu tenho outros protocolos, eu só coloquei esse que eu fiz, tá? Coloquei esse daí só para exemplificar. E o HIIT longo, né? HIIT longo também tem o objetivo de resistência aeróbica, só que não é todo aluno que gosta de fazer, tá? Então também não é acima do VO2 máximo do aluno, tá? Também é 60% aproximadamente, com intervalos maiores que 1 minuto. Olha o Wiesloff aqui, ó, né? 4 tiros de 4 minutos por 3 caminhando, né? Então é um protocolo bem, né, bem bacana também de você ser feito, só que não é todo mundo que gosta não, tá? Eu mesmo prefiro fazer os hits curtos do que fazer um hit longo, tá? Vou voltar aqui, desculpa. Bom, é isso aí, pessoal. Treinamento intervalado, essa é a base, tá? Essa é a base da nossa aula, é o que eu queria estar explicando para vocês. Eu sei que se a gente estivesse em sala de aula, teria muitas perguntas. Então, mais uma vez, aos meus alunos aí, eu peço que entrem em contato. Hoje eu já respondi 6 directs e pelo menos uns 10 e-mails, tá? De alunos que estão estudando, estão seguindo a vida aí normalmente, né? Estão sabendo que vai passar isso e que as coisas têm que continuar. Tem gente que fica jogando a culpa de todo o fracasso em cima desse problema de Covid-19, né? Então, mas tem gente trabalhando, tá? E quem está trabalhando está um passo à frente, 2 passos à frente. Já são 2 semanas aí, nós estamos indo para a segunda semana, né? E é a segunda semana que tem gente trabalhando, estudando, respondendo as provas, me mandando foto, tá? Por direct, por e-mail. Então tá aí, tá acontecendo as coisas, né? Então, eu estou postando essa aula em 3 plataformas para o aluno ter acesso de tudo quanto é forma possível para a gente poder dar sequência. A aula não tem fim nesses slides, tá? Mas tem muita coisa aí, ó. Aplicação, como usar, calcular carga, né? Tipos de trabalho, aplicação disso, aplicação, tá? Aplicação de sobrecarga e vantagens, né? Então você tem as vantagens do treinamento intervalado. Então eu te mostrei vantagens do contínuo e aqui vantagens do intervalado que a gente já falou durante a aula. Certo, pessoal? Então esse é o que eu queria passar para vocês, né? E eu espero que esteja conseguindo atender aí a necessidade de cada um, né, nesse momento, para que a gente possa, a partir da liberação das aulas presenciais, né, a gente fazer aquela abordagem mais pessoal, tá certo? Tem um estudo dirigido lá no grupo, tá? Já postei o estudo dirigido para vocês, perguntas a serem respondidas, tá? Perguntas de verdadeiro ou falso, de marcar, perguntas discursivas sobre o que a gente já estudou, sobre essa aula aqui. Tem lá de treinamento e circuito também, mas a aula de treinamento e circuito eu vou postar para vocês na próxima semana, tá bom? Então a universidade pediu que a gente fizesse as postagens das aulas, liberasse os links de acesso às videoaulas no dia e no horário da aula de vocês, né? Para classificar uma aula, para que a gente possa dar andamento ao semestre, para que não precise cancelar o semestre e atrase a formação de todos os alunos. Então, na próxima semana, eu coloco à disposição a aula de treinamento em circuito, tá certo? Grande abraço para vocês, então, e até a próxima.